Olá pessoal, sou o professor Cardi e mais uma vez eu vou responder uma pergunta bastante específica para ver se nesse quadradinho aqui eu consigo deixar o mais claro possível para você. No site tem outros exemplos e temos ferramentas que podem ser consultadas a qualquer momento, então não fica restrito apenas a este espaço e ao que eu estou falando. Tem muita informação e tem bastante exercício depois para você treinar. Mas vamos lá. Eu vou apresentar agora para vocês a pergunta que eu quero que todos nós respondamos da melhor forma possível. O valor 12 é qual porcentagem de 30? O valor 12 é qual porcentagem de outro do valor 30? Bom, acompanha comigo o seguinte raciocínio e no final eu vou dar uma regra prática que pode vir a facilitar bastante. A primeira coisa que nós podemos fazer para responder qual que é o valor 12 em termos de 30, podem ser outros, tá? Não precisa ser só esses, mas contemos a fração 12 por 30, porque na verdade nós queremos saber qual é a razão de 12 para 30. O fato dessa razão aqui ser chamada de porcentagem exige que nós tenhamos o 100 como um denominador aqui. Se fosse o 100 aqui já seria tantos por cento, porque o 100 já estaria presente. Mas nós não temos o 100, nós temos o 30. Em alguns casos muito especiais, onde o denominador é um múltiplo de 100, já facilita bastante porque o recado já estaria aqui mesmo. Mas o que fazer quando nós temos um caso geral? Veja a minha sugestão, veja se você gosta. Não vai fazer diferença nenhuma se eu fizer isso, certo? Óbvio, né? 12 30avos é igual a 12 30avos. Mas acompanha. Se eu multiplicar este número por 1, como o número 1 é neutro na multiplicação, o resultado deste produto acabará sendo a mesma coisa que 12 sobre 30, correto? Perfeito. O número 1, por sua vez, pode também ser reescrito. É estranho tentar reescrever o 1, né? Porque ele é tão bonitinho, né? Já está lá 1. Mas veja, e se eu disser para você que o 1 é a mesma coisa que 100 sobre 100? Como é o mesmo número dividido por ele próprio, dá 1. Não sei se você viu vantagem ainda, né? Mas como aqui a gente tem a divisão por 100, eu já tenho a porcentagem. 1, então, é alguma coisa sobre 100, é alguma coisa já em termos de porcentagem, mas como nós temos aqui em cima o número 100, então o 1 é a mesma coisa que 100%. Agora acho que fica mais claro, né? 100% é a parte inteira, é o todo. Então, esse número 1, que eu aqui escrevi antes, eu vou reescrevê-lo como sendo 100%, porque na verdade só muda aqui a forma com que o número é escrito, mas não muda o valor. Ok? Muito bem. Então, eu só fiz aqui cosmética, eu só fiz aqui a alteração estética do número. Mas isso vai acabar sendo bastante importante, você vai ver. O 12 dividido por 30, fazendo a divisão longa, com as casas decimais que a gente tiver paciência para escrever, mas nesse caso a divisão de 12 por 30 não é um número muito complicado não, porque acabará sendo apenas 0,4. Então o 12 dividido por 30 é 0,4, que está sendo multiplicado por 100%. Muito bem. Eu também posso fazer mais uma alteração cosmética aqui, apenas para mudar o aspecto do número que eu estou escrevendo. Eu vou escrever 0,4 vezes 100%. Eu eliminei os parênteses, percebeu? Ótimo.
Se a gente estava procurando qual era o papel de 12 para 30 em termos de porcentagem, nós temos porcentagem, mas este número aqui não tá legal, né? Ninguém responde isso. Olha, a porcentagem é 0,4 vezes 100%. Pelo menos ninguém que eu conheça, né? Mas repara aqui uma coisa. Quando a gente multiplica um número decimal por 10, por 100, por 1000, é a mesma coisa que correr a vírgula. Se eu estivesse multiplicando o 0,4 por 10, a vírgula teria se deslocado uma casa decimal e nós teríamos 4. Como aqui nós temos 100, a vírgula deve correr duas casas decimais. Deixa eu colocar aqui zeros para ajudar. Bom, a vírgula estaria aqui, uma casa, a segunda casa e pronto. Quer dizer, o que eu tenho aqui é 0,4 vezes 100, que acabou virando 0,40, vírgula. E o símbolo de porcentagem. Olha, o número está aqui, mas eu não gostei de duas coisas. A primeira, eu sei que 0,4 vezes 100 é 0,40, vírgula. Eu não gostei desse zero, ninguém precisa escrever esse zero aqui. Eu vou deixar 40. E também é desnecessário deixar essa vírgula aqui, eu só deixei ela escrita para mostrar que a vírgula correu duas casas. E olha só que bacana, ficou o número no formato que eu gostaria que ficasse. Mais simples aqui, identificando corretamente a porcentagem. Então, qual é a porcentagem que representa 12 para 30? É 40%. 12 é 40% de 30. Bom, eu falei que no final eu ia transformar toda essa ideia numa coisa mais simples. Então vamos agora repetir, mas de um jeito mais prático, a partir do que você já viu anteriormente. Digamos que o exemplo agora seja 45 é quantos por cento, digamos, de 250? 45 é quantos por cento de 250? Bom, eu não vou fazer tudo de novo, abrir parênteses, multiplicar por 100% e fazer toda aquela dança bem bonita, mas não, isso daí é muito desgastante, não é o meu jeito, eu não quero que você que está aí tentando aprender faça de uma forma tão longa. Faz assim, olha. Como nem sempre a gente vai ter aqui um múltiplo de 100 para a gente trabalhar com a porcentagem, o modo mais geral que eu posso te explicar é o seguinte. Faz a divisão longa de 45 por 250. Fazendo a divisão, nós vamos descobrir que o resultado é 0,18. E não tem mais nada. Neste caso específico, acaba sendo 0,18. Como regra prática, a gente sabe que eu teria que multiplicar por 100 e depois colocar a porcentagem. Então faz o seguinte, todo número que você observar aqui, o resultado decimal, corre duas vezes a casa decimal. Uma vez aqui e outra vez aqui. Você ficaria aqui a vírgula, ficaria aquele zero lá pendurado neste caso, e aí teria aquele símbolo de porcentagem aqui no final. Então, como regra prática, você calcula o decimal, e depois você escorrega a vírgula duas casas. E coloca o símbolo de porcentagem no final. Então aqui fica 18%. 45 é quantos por cento de 250? 18%.